Salve Maria! Eu sou o Shell e esse é o canal Consagração a Jesus por Maria. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a santa escravidão de amor. Mas o que é essa santa escravidão? Gostou do tema de hoje? Então já deixa o seu like, pega o seu caderno e anota tudo aí. Vem comigo. Por que escravos de Maria? O que é a escravidão de amor? Escravos ou filhos? São as perguntas que mais ouvimos por aí. Para entender tudo isso, nós precisamos nos contextualizar em algumas coisas. Primeiro, em questão da escravidão. Lá em 2 Pedro 2,19, ele vai dizer que nós nos tornamos escravos daquele que nos domina. Se formos ler aqui no Catecismo da Igreja Católica, no número 1739 vai dizer bem assim: liberdade e pecado. A liberdade do homem é finita e falível. De fato, o homem falhou, pecou livremente, recusou o projeto de amor de Deus, enganou-se a si mesmo e tornou-se escravo do pecado. Logo, éramos nós livres. Adão e Eva foram criados livres, porém preferiram livremente pecar, preferiram livremente desobedecer a Deus. Ainda olhando para o Catecismo da Igreja Católica, número 396, vai dizer que Deus criou o homem à sua imagem e o constituiu em sua amizade. Criatura espiritual, o homem só pode viver essa amizade como livre submissão a Deus. Logo, precisamos ser escravos de Deus, precisamos ser submissos a Deus, seguir os seus mandamentos. No número 397 vai dizer: o homem tentado pelo diabo deixou morrer em seu coração a confiança em seu Criador e, abusando de sua liberdade, desobedeceu ao mandamento de Deus. Foi nisso que consistiu o primeiro pecado do homem. Logo, se formos ver aqui, o homem deixou de ser submisso a Deus, o desobedeceu, por isso pecou. No número 398 vai dizer: neste pecado o homem preferiu a si mesmo a Deus, e com isso menosprezou a Deus, optou por si mesmo contra Deus, contrariando as exigências de seu estado de criatura e, consequentemente, o seu próprio bem. Ora, o primeiro mandamento nos diz amar a Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre nós mesmos. Então, nesse sentido, o homem deixou de colocar Deus em primeiro lugar. E é o que fazemos nós muitas vezes. Deixamos de colocar Deus em primeiro lugar. Então, nós somos escravizados por nos submeter, por nos deixarmos derrotar por essas coisas. Às vezes é pelo dinheiro, às vezes é por algum outro pecado, e até mesmo pela gula, um dos pecados capitais, uma das concupiscências da carne. E para falar um pouco mais sobre como o pecado entrou no mundo, vamos direto à fonte, a Bíblia Sagrada, em Gênesis 3. Então vamos ler esse texto aqui. Você, se tiver a sua Bíblia em casa, pegue, separe. Depois eu vou deixar todos os textos na descrição do vídeo para que você possa ler com calma, refletir sobre eles, orar com eles, rezar, para que a palavra de Deus entre no seu coração. A serpente era o mais astuto dos animais dos campos, que Yahvé Deus tinha feito. Ela disse à mulher: então Deus disse, vós não podeis comer de todas as árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, dele não comereis, nele não tocareis, sob a pena de morte. A serpente disse então à mulher: não morrereis. Mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós sereis como deuses, versados no bem e no mal. A mulher viu que a árvore era boa ao apetite e formosa à vista, e que essa árvore era desejável para adquirir o discernimento. Tomou-lhe do fruto e comeu. Deu também a seu marido, que com ela estava, e ele comeu. Então abriram-se os olhos dos dois e perceberam que estavam nus. Entrelaçaram folhas de figueira e se cingiram. Eles ouviram o passo de Yahvé Deus que passeava no jardim à brisa do dia, e o homem e sua mulher se esconderam da presença de Deus entre as árvores do jardim. E Yahvé Deus chamou o homem: onde estás?
Disse ele: ouvi teu passo no jardim. Respondeu o homem: tive medo, porque estou nu e me escondi. Ele retomou: e quem te fez saber que estavas nu? Comeste então da árvore que te proibi comer? O homem respondeu: a mulher que tu puseste junto de mim me deu da árvore e eu comi. Yahvé Deus disse à mulher: que fizeste? E a mulher respondeu: a serpente me seduziu e eu comi. Então Yahvé Deus disse à serpente: por que fizeste isto? És maldita entre todos os animais domésticos e todas as feras selvagens. Caminharás sobre o teu ventre, comerás poeira todos os dias de tua vida. Porém hostilidade entre ti e a mulher, entre a tua linhagem e a dela. Ela te esmagará a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher lhe disse: multiplicarei as dores de tua gravidez. Na dor darás à luz filhos. Teu desejo te impelirá ao teu marido, e ele te dominará. Ao homem ele disse: por ti escutaste a voz da mulher e comeste da árvore que eu te proibi de comer. Maldito é o solo por causa de ti. Com o sofrimento dele te nutrirás todos os dias de tua vida. Ele produzirá para ti espinhos e cardos, e comerás as ervas do campo. Com o suor do teu rosto comerá o teu pão, até que retornes ao solo, pois dele foste tirado. Tu és pó, e ao pó voltarás. Então, nesse texto, nós vemos como entrou o pecado e como o pecado age em nós e nos domina. Primeiro, Adão e Eva eram amigos de Deus. Eles estavam na presença de Deus e eram muito amados. Porém, ao desobedecer a Deus, eles tiveram medo de Deus, medo do amor de Deus. Veja só, sentiram vergonha de si mesmo e tiveram medo de Deus. Deus, ao questionar por que eles fizeram isso, um jogou a culpa para o outro. O homem jogou para a mulher jogou para a serpente, mas essa também é uma das consequências. Nós acabamos colocando a culpa dos nossos pecados em outras pessoas, mas precisamos parar e assumir isso, nos confessar, para seguir na amizade com Deus. Vejam como a escravidão ao pecado acaba nos afastando de Deus aos poucos. E se nós continuarmos a ler o catecismo, a Bíblia, vamos encontrar muitas passagens que falam sobre o pecado e que nós nos tornamos escravos do pecado. Como, por exemplo, em João 8,34, que ele vai dizer que quem comete pecado é escravo do pecado. Em João 8,44 vai dizer que o diabo é o pai da mentira. Ele usa muito desse artifício para nos escravizar. Mas já em João 10, 17, 18, ele vai nos dizer que Jesus veio para dar a vida por nós e veio para dá-la livremente, porque ele tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Ele não precisava fazer isso, mas ele quis fazer. Então agora nós vamos entrar em um outro contexto. Todos nós pensamos que a escravidão é algo ruim, mas São Luís Maria Grignon de Montfort, no Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, que é o livro que nós estamos usando para essa consagração, ele vai nos dizer que existem 3 formas de escravidão, que seria a escravidão por natureza, que por natureza todos nós somos escravos de Deus, porque somos suas criaturas. Por constrangimento, ou seja, você perdeu uma batalha e você se torna escravo daquele povo, se torna escravo daquela pessoa que lhe venceu. Você se torna escravo do pecado que lhe venceu, porque você pecou, é porque o pecado venceu. Então você se torna escravo do pecado. E o por livre vontade, que é você querer se fazer escravo, o chamado escravo por amor. Vamos ver alguns exemplos disso? Na carta aos Romanos, no capítulo 5, vai dizer que Jesus é o novo Adão. Se por um só homem o pecado entrou no mundo, por um só homem a salvação, a redenção também entrou no mundo. Vamos prestar atenção agora na carta aos Filipenses, no capítulo 2, dos versículos 6 ao 11. Ele, estando na forma de Deus, não usou do seu direito de ser tratado como um Deus, mas se despojou, tomando a forma de escravo, tornando-se semelhante aos homens, e seu reconhecimento em seu aspecto como um homem. Abaixou-se,
tornou-se obediente até a morte e a morte de cruz. Por isso Deus soberanamente o elevou e lhe confiou um nome que está acima de todo nome, a fim de que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra, sobre a terra, e que toda língua proclame que o Senhor é Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Veja o que é dito nesse texto. Jesus, sendo Deus, se fez escravo por amor a nós. Jesus se fez escravo, ele se fez pequeno e foi obediente. Para ser escravo, você precisa ser obediente. Jesus chegou ao ponto de ser obediente até a morte e morte de cruz, a pior de todas as mortes. Outro grande exemplo. Eu não vou ler tudo, mas eu vou dar uma resumida aqui para vocês, porque é uma passagem que todos conhecem. A passagem da Anunciação, de Lucas 1, 26 ao 38. Ali, o anjo apareceu à Virgem Maria e falou que ela seria a mãe do Filho de Deus. Maria perguntou como aconteceria isso, e ele falou: o Espírito do Altíssimo te encobrirá, e, resumidamente, o Espírito Santo vai se encarregar de tudo. A Virgem Maria respondeu: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o anjo também falou que a sua parenta Isabel estava grávida, então logo após saber que seria a mãe de Jesus, a mãe do Salvador, do Messias tão esperado, Maria saiu para servir. A palavra diz que Maria se apressou e foi à casa de sua prima Isabel, onde permaneceu por 3 meses. Bom, nós vimos até aqui então muitas situações que nos mostram que somos nós escravos do pecado, mas que Jesus, sendo Deus, humilhou-se a si mesmo e se fez semelhante a nós, não para ser escravo do pecado, mas se fez escravo de Deus para nos resgatar e nos comprar, porque somos escravos. Ele nos comprou com seu sangue na cruz. Por isso, agora não somos nós mais escravos do pecado, e sim escravos de Deus. Mas ele nos faz livre, como fomos criados livres por Deus. Por isso, ainda assim, podemos escolher se queremos ser escravos do nosso Senhor, se queremos ser escravos de Jesus Cristo, ou se preferimos ser escravos do pecado, ser escravos do demônio, ser escravos desse mundo. Uma linda passagem é a do filho pródigo, que é mais conhecida também como do pai misericordioso, onde o filho sai, gasta todos os seus bens, pede herança ali para o pai, né? O pai nem tinha morrido, mas ele já pede herança e gasta em esbórnias e tudo mais, porém acaba o dinheiro. Ele vai lá, gasta, daí acabam os amigos também, porque o dinheiro também acaba, e ele começa a cuidar de porcos. E ele não tinha o que comer, tinha vontade de comer a comida dos porcos, mas nem isso ele podia fazer. E é isso, o pecado ele nos afasta de Deus, nós saímos pelo mundo, gastamos tudo, mas percebemos que tudo isso nos deixa muito vazios. E ali, ele servindo os porcos e não podendo comer sua comida, ele pensou: quantos servos, quantos escravos meu pai tem, e eles têm comida à vontade, são muito bem tratados. Nossa, eles gostam tanto de servir ao meu pai, e eu aqui nem a comida dos porcos posso comer. Voltarei ao meu pai e direi: Pai, pequei contra Deus, pequei contra os céus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como um de seus escravos. E assim ele foi e voltou ao pai. O pai nem deixou que ele falasse, já chegou abraçando, pois estava morrendo de saudade. E essa é a nossa relação com Deus, ele está nos esperando. Por mais que tenhamos pecado, se nos arrependermos verdadeiramente, Deus nos espera. E ele chegou para o pai e falou, né? Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Olha só, não sou digno de ser chamado teu filho. Nós queremos ser dignos de ser chamados filhos de Deus, mas não nos fazemos escravos. Achamos um termo muito forte. Onde já se viu escravos de Deus? Mas não nos incomodamos em ser escravos do pecado.
não nos incomodamos em ser escravos do dinheiro, não nos incomodamos em ser escravos desse mundo. Então, o pai não o recebe como escravo, mas como filho. Manda matar ali alguns carneiros, cabrito, para fazer um churrasco para ele ali, fazer uma festa, porque o filho chegou, aquele que estava perdido foi encontrado, colocou um anel no dedo do filho. Nós temos que entender isso. Nós nos fazemos escravos, mas Deus nos faz filho. Nós nos fazemos escravos, Deus nos faz filhos. Mas por que escravos de Nossa Senhora? Por que escravos de Maria? Ora, se o próprio Deus quis vir ao mundo por meio de Maria, vir ao mundo por meio de Nossa Senhora, temos que entender que Deus nunca muda, porque Ele é Deus. Então, se Ele quis vir por Maria da primeira vez, quando vir em sua vinda gloriosa, também continuará vindo por Maria. E a forma de encontrarmos a Deus é através de Maria. Então, por isso, nós nos tornamos escravos de Jesus, que nos comprou com seu sangue na cruz, por meio das mãos de Maria. E, enfim, o que consiste essa escravidão, então? A escravidão consiste em a Virgem Maria ter direito a tudo em nossa vida. Bens materiais, bens espirituais, direito ao nosso trabalho, às nossas orações, a tudo que fazemos. Ser escravo de Nossa Senhora é pedir para ela permissão para fazer todas as coisas. É pedir a Nossa Senhora como devemos gastar o nosso dinheiro. É pedir, é perguntar a Nossa Senhora se estamos trabalhando no lugar certo, fazendo as coisas certas. Se a nossa oração tem agradado a Deus, como nós estamos agindo, é fazer tudo com Maria, por Maria, em Maria, para Maria, para que façamos tudo por Cristo, com Cristo, em Cristo e para Cristo. Nós precisamos passar pela Virgem Maria para que possamos chegar mais perfeitamente a Jesus Cristo. São Luís no tratado vai falar que a consagração a Nossa Senhora é o caminho mais fácil, rápido e seguro. Por conta disso, a Virgem Maria ela conhece seu filho e ela conhece a nós, seus filhos escravos, e sabe a melhor forma de nós nos entregarmos a Jesus, de nós chegarmos à santidade, porque a Virgem Maria, como diz Santo Agostinho, é a formadeia, a forma de Deus, é aquela que gerou o Cristo em seu ventre. Então nós precisamos deixar ser gerados no ventre de Nossa Senhora para sermos santos, porque ela gerou o Santo dos Santos. Por isso nós nos submetemos à Virgem Maria, para que possamos perfeitamente nos submeter a Jesus Cristo. No tratado, se formos olhar aqui no final, na contracapa, né, São Luís vai ter uma frase de São Luís que está no tratado, né, que se a devoção à Santíssima Virgem nos afastasse de Jesus Cristo, seria preciso rejeitá-la como uma ilusão do demônio. Mas é tão contrário, como já fiz ver. Essa devoção nos é necessária para encontrar Jesus e amá-lo ternamente e fielmente servi-lo. Então a consagração a Nossa Senhora, a escravidão de amor, ela só nos faz caminhar mais perfeitamente com Jesus. A Virgem Maria não é o caminho, porque o caminho é só Jesus. Jesus é o único caminho que nos leva ao Pai, mas ela é o GPS que nos indica o caminho. Vamos dizer que existe um caminho, porém existem várias formas de percorrer esse caminho. Jesus é o caminho. A gente pode percorrer ele a pé, pode percorrer ele de bicicleta, pode percorrer esse caminho de carro ou de moto, pode percorrer esse caminho até mesmo de helicóptero, de jato. Nossa Senhora é como se fosse o veículo mais rápido que a gente pode percorrer nesse caminho de Jesus Cristo para chegar à santidade. Então, nós precisamos nos apegar a essa devoção para mais perfeitamente nos apegarmos a Jesus Cristo. Logo, precisamos ser escravos, pedir a Maria sobre tudo na nossa vida. Precisamos pedir permissão, precisamos saber se estamos fazendo tudo da maneira correta. Precisamos pedir que ela entregue as nossas ações, nossas orações, tudo que fazemos a Jesus Cristo para que seja entregue mais perfeitamente.
que tudo passe pelas mãos da Virgem Maria para chegar ao coração de Jesus. Amém? No Tratado da Verdadeira Devoção, o artigo 2 vai tratar sobre a escravidão de amor. Então é muito importante que você leia o tratado, estude, releia, porque muitas vezes, como é um livro espiritual, ele acaba que é difícil de ler, é difícil de entender. A gente dorme enquanto está lendo, não presta atenção, mas é muito importante que você entenda o que está escrito aqui, para que você entenda essa escravidão, para que ela não se torne para você um peso, mas sim um grande auxílio, uma santidade, ok? Então, nós precisamos entender o mínimo sobre a escravidão, para que possamos fazer isso realmente com amor, e não apenas para se mostrar, porque, infelizmente, essa consagração ela acabou se tornando uma moda entre muitos jovens que, infelizmente, não sabem o que estão fazendo, tornando assim ela uma falsa devoção. Não conseguiram compreender o sentido verdadeiro dessa consagração. E o fim último da consagração é Jesus Cristo. De nada vale você se consagrar a Nossa Senhora se não for para chegar a Jesus Cristo, se não for para chegar ao seu Sagrado Coração. O que precisamos compreender do vídeo de hoje, então, é que a escravidão por amor nos leva às mãos de Maria, que nos entrega o coração de Deus. Precisamos deixar de ser escravos do pecado, precisamos deixar de ser escravos do mundo, precisamos deixar de ser escravos do diabo, para que possamos ser escravos por amor de Nossa Senhora, escravos por amor de nosso Senhor Jesus Cristo, escravos por amor de Deus. Amém? Se inscreva no nosso canal para que você possa receber a notificação de todos os novos vídeos. Também deixe aqui nos comentários as dúvidas que você tem sobre a consagração. Eu ficarei muito feliz de respondê-las. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Salve Maria!